Cartas de Cristo. Carta 1, parte 1. Eu, o Cristo, aproveito esta oportunidade para falar diretamente com você. Eu vim para retificar as interpretações errôneas de meus ensinamentos quando conhecido como Jesus. Estive na Palestina há 2000 anos. Estas cartas estão sendo enviadas por meio de alguém que durante os últimos 40 anos tem sido espiritualmente sensível e dedicada o suficiente para receber as minhas palavras e agir de acordo com elas. Estas cartas são a verdade. Elas transcendem todas as doutrinas religiosas do mundo. Estas cartas vão libertar você. As cartas são para todas as pessoas que buscam a razão da existência, o propósito de suas vidas, força para enfrentar a luta da vida, suportar dificuldades, doenças e desespero, inspiração para aqueles que desejam alcançar mais consciência espiritual no dia a dia de suas vidas. Poderia-se dizer que estas cartas são um curso para se tornar mestre, destinado àqueles que estão prontos para percorrer o caminho que trilhei quando estive na Terra, na Palestina. Talvez você duvide de que estas palavras sejam verdadeiras. À medida que for lendo estas páginas e for se aprofundando nos fatos que estou explicando a respeito da existência e das origens da personalidade, você perceberá que essa verdade somente poderia vir da mais alta fonte. Aqueles que tiverem dificuldade em compreender as cartas devem ler apenas uma página por vez, para então colocá-las de lado e meditar. Gradualmente, sua consciência observará o significado delas, uma vez que estas páginas são um elo entre sua consciência e minha consciência transcendente. Aproxime-se destas cartas, com a mente livre de ideias, crenças e preconceitos, como uma criança pequena antes de ser doutrinada com a crença humana. Traga-me a sua mente aberta, uma mente que busca, e eu a preencherei com tesouros verdadeiros, o tesouro do mais alto conhecimento, o qual, ao ser absorvido, aliviará a sua carga diária e conduzirá você até os verdes pastos de brilhantíssima luz, o que significará abundância, alegria, arrebatamento e preenchimento pleno de todas as suas necessidades. Você saberá como é sentir-se abundantemente abençoado com tudo o que existe mais além da sua compreensão humana. Estas cartas são enviadas a todas as pessoas do mundo com todo o meu amor e compaixão. Enquanto você as lê, sentirá o amor e a compaixão e vai perceber que suas lutas diárias com a existência nunca foram planejadas para você. Não há necessidade de experimentar a dor e a tensão quando você entende, absorve e pratica a verdade da existência com constância. O propósito destas cartas: elas têm a intenção de trazer iluminação ao mundo em geral e capacitar a humanidade a construir uma nova consciência durante os próximos 2000 anos. Estas cartas são a semente da futura evolução espiritual da humanidade. Observe bem, a evolução espiritual da consciência humana é o que traz a evolução mental e física em sua vida pessoal e global, e aproximará a humanidade de estados cada vez mais harmoniosos de bem-estar. Se é difícil acreditar nisso, então reflita a respeito dos últimos 2000 anos e veja o que se tem realizado desde a última vez em que falei diretamente com as pessoas. Tem havido uma tendência de evolução gradual em direção ao amor fraternal que eu costumava pregar ao povo judeu. Quando eu caminhava pela terra, não havia organizações humanitárias como existem hoje. A ambição, a cobiça e a autogratificação eram comportamentos considerados normais. Havia pouco amor fraternal, mesmo entre os judeus,
para os quais os profetas, durante gerações, haviam dito que amassem a seus semelhantes como a eles mesmos. Conforme a humanidade vem desenvolvendo a sua capacidade para o amor fraternal, a vida tem se tornado mais confortável e prazerosa sob a forma de consideração mútua, cortesia, gentileza, na criação de hospitais e sociedades para o bem-estar infantil, no cuidado com os mais velhos, no movimento a favor dos direitos humanos e em muitas outras instituições dedicadas à melhoria da condição humana. Tudo isto tem brotado nos corações e nas mentes daqueles que sinceramente levaram em consideração minhas primeiras palavras ditas na Palestina, as quais impulsionaram as pessoas até o amor fraternal e a compaixão pelos seus semelhantes. Estes cuidados espirituais e o amor fraternal ganharam um tremendo impulso no século XIX, quando minhas palavras foram pregadas com renovada e intensificada sinceridade nos púlpitos e alegremente recebida por congregações sérias e sinceras. Os pregadores e as congregações, naquela época, já haviam se espalhado pelo mundo todo, em cada continente. O sábado era considerado um dia de descanso e os pensamentos da maioria do povo cristão se elevavam para contemplar o poder de Deus. Tal suspensão mundial dos deveres e ocupações normais permitiu uma elevação do pensamento consciente de 24 horas de duração em direção ao poder criativo divino, criando uma constante e poderosa consciência humana divina que dava suporte e se entrelaçava às vidas humanas. A súplica humana atraiu o poder do divino para o interior da consciência e experiência humanas e deu lugar diretamente ao crescimento e à expansão em cada faceta da vida humana. Contudo, as pessoas ainda não sabiam como direcionar mentalmente o poder divino para os canais espirituais da criatividade em lugar dos canais do ego. Em consequência, a expansão da consciência coletiva trouxe resultados negativos surgidos do poder do ego, assim como resultados positivos produzidos pela consciência espiritual das pessoas inspiradas e iluminadas. Nota: por esta razão, eu vim expressamente para explicar a você um fato da existência que é de vital importância. Por favor, leia cuidadosamente. É isto: sua consciência pessoal é inteiramente responsável por tudo aquilo que vem para a sua vida e experiência pessoal. É sua consciência pessoal que traz para você o bem ou o mal. No seu subconsciente, você traz lembranças fortemente impregnadas, ainda ocultas, de traumas, emoções, de suas vidas anteriores, que podem interromper e afetar a sua consciência atual. A sua oração fervorosa e específica para aliviar algum acontecimento pode receber resposta, mas a longo prazo será de pouco proveito se sua mente e seu coração continuarem em contravenção com as leis universais do amor e você viver com atitude mental de constante crítica. As leis universais da existência se relacionam somente às atividades da consciência e são exatas e indesviáveis. Não são prêmios ou castigos de Deus. Repito, não são castigos de Deus. Se relacionam ao fator causativo da consciência, que atrai, magnetiza as partículas elétricas que se unem e aparecem perante o mundo como formas e experiências sólidas. Nota: às vezes, as pessoas fazem um contato poderoso com a realidade divina, que está dentro e por trás de toda a criação, por meio da oração. Ela responde e sua atividade se revela num curto espaço de tempo como uma melhoria necessária dentro da vida pessoal ou nacional. E as pessoas podem exclamar: é um milagre? Mas, com o passar do tempo, o estado da consciência pessoal ou nacional voltará a reafirmar-se nas suas experiências
e reproduzirá os mesmos efeitos negativos anteriores na saúde e nas atividades. Você não pode efetuar mudanças permanentes na sua vida, a menos que você mude sua consciência. Portanto, as pessoas devem rezar, esforçar-se a todo momento para alcançar o amor incondicional. No século XX, as habilidades mentais do ser humano deixaram para trás o seu desenvolvimento espiritual. Os cientistas pensaram que poderiam explicar as origens da criação, atribuindo-as apenas à casualidade. Como resultado direto disso, as pessoas abandonaram a moralidade e começaram a dar atenção completamente à própria vontade. Puseram em marcha uma nova ameaça no mundo, uma vez que começaram a criar uma nova forma de consciência egóica mundial, diretamente oposta à natureza do divino amor incondicional. A consciência humana bloqueou o fluxo do divino. Observe bem. A imaginação mórbida de algumas pessoas, que seria limitada localmente a um século, agora se tornou uma infecção mental contagiosa, glorificada na literatura, cinema e teatro, espalhando-se pelo mundo todo, criando uma consciência humana, global, similar à delas mesmas, expressa nos excessos sexuais, violência e perversões. Esta infecção mental, primeiro, se manifesta como formas egocêntricas de viver e na criação de engenhos tecnológicos que têm gerado sérios distúrbios na saúde, mudanças climáticas, diminuição de safras, degradação do meio ambiente, extinção de seres vivos e o massacre de populações inteiras de seres humanos. A infecção mental se manifesta na personalidade humana como um comportamento desviado e destrutivo, com consumo de drogas, com excessos abomináveis de crueldade e depravação, operações mafiosas e excessos sexuais. Deste modo, um círculo vicioso de atividades malignas e de perversão de pensamentos e atos está sendo criado pelos magnatas do entretenimento e da mídia. O propósito disto é capturar o interesse pessoal de um público egocêntrico.